E aí, tudo bem? Uma vez você já sentiu que você não era capaz de fazer alguma coisa? Você sentiu que antes mesmo que você tentasse, você não conseguiria fazer aquilo? É bastante comum a gente sentir isso, né? Essa falta de autoconfiança, essa falta de saber até onde a gente pode ir. Bom, meu caro, muitas vezes essa falta de autoconfiança, ela nasce da gente não conhecer quem a gente é. Da gente não conhecer nossos poderes, não conhecer a nossa força. Mas isso não é uma coisa muito incomum. Isso é, na verdade, muito comum entre as pessoas. Especialmente atualmente, que a gente tem tantos facilitadores, não é? Um exemplo que eu posso trazer é que antigamente, não precisa nem muito longe, mas antes da existência de aplicativos de comida, como iFood, afins, para as pessoas conseguirem comer alguma coisa, ou elas precisariam sair de casa, ir no mercado, comprar alguma coisa lá, ingrediente, não é? Voltar para casa, preparar aquele alimento e aí sim comer. Atualmente, bom, você senta no sofá da sua casa, abre seu celular, pega o aplicativo e aí pede o que você quiser. Em alguns minutos alguém vai vir na sua casa entregar para você. E com isso a gente vai perdendo essa noção de esforço. A gente perde a noção do quão recompensador é você ter todo o processo, ter todo aquele trabalho para chegar até o produto final. E nisso muitas vezes se perde também essa autoconfiança, essa noção do que a gente realmente consegue fazer. Porque se tudo vem pronto, por que eu teria que me mover para fazer, não é? E se você não se move para fazer, você não sabe o que você consegue fazer. E aí muitas vezes você vai assumir que não consegue, sem nem tentar. E isso é um tanto quanto perigoso. Porque se isso se torna um hábito, você vai estar se condicionando a sempre que surgir algum empecilho, surgir alguma dificuldade, simplesmente assumir que você não vai conseguir. E nesse sentido, como é que você acha que você vai alcançar seus objetivos, seus sonhos? Se sempre haverão barreiras entre você e ele. Sempre haverão degraus que você terá que subir para chegar lá. Mas se você não está disposto a cansar sua perna para subir cada degrau, porque vai te trazer dor, porque vai te trazer desconforto, você nem vai tentar subir essa escada. E por consequência, você nunca vai chegar no topo dela. Percebe? Quão triste, quão perigoso é você fazer isso. E nesse sentido, eu queria te perguntar sobre quando foi a última vez que você se dispôs a sentir desconforto. Quando foi a última vez que você se dispôs realmente a vencer algum desafio? Provavelmente faz bastante tempo, não é? Especialmente quando a gente vem de uma longa trajetória de dificuldades, de limites a serem superados, de barreiras econômicas, sociais e afins que se impõem no nosso caminho. A gente sempre tem essa noção de querer chegar lá em cima, porque quando eu chegar lá eu posso finalmente relaxar. Posso finalmente ficar tranquilo, que eu estarei com a vida ganha. Mas será mesmo? Porque em muitas profissões, quando você chegar lá em cima, aí sim você vai ter que se dedicar. Porque a responsabilidade que estiver nos seus ombros vai ser muito maior. Porque o impacto que você vai poder ter, tanto positivo, mas especialmente negativo, é muito maior. E por isso, especialmente por isso, desde sempre, a gente tem que se condicionar a mesmo com dificuldades, a mesmo com barreiras, ir atrás do que a gente quer. Mas para isso, a gente primeiro tem que saber o que a gente quer realmente, né? Se a gente não se conhece, se a gente não sabe o que move a gente, como é que a gente espera chegar em algum lugar? Como Sêneca bem dizia, nenhum vento vai saber soprar a favor de alguém que não sabe para onde ir. Se na vida a gente está em um navio, com as velas estendidas, o vento vai soprar e vai mover o nosso barco. Mas se a gente não usar o leme para decidir para onde a gente vai, ele vai levar a gente para qualquer lugar. E se ele leva a gente para qualquer lugar, bom, é qualquer lugar. E se você está disposto
a chegar em qualquer lugar. Percebe? Você não tem o direito de reclamar de onde você chegou. Porque você nem sequer se moveu, nem sequer fez força para decidir para onde você estava indo. E que vida vazia é essa? Que você só se deixa levar pelo vento. Que você não segue o norte, que você não tem noção de onde você quer chegar. Então, antes de tudo, meu cara, a gente tem que refletir. A gente tem que olhar para dentro da gente e pensar o que é o que a gente pode fazer aqui que vai nos trazer satisfação. O que é que a gente consiga fazer de melhor aqui. Que não vai ser um peso. Mas lembra, a gente tem uma linha muito tênue de definir o que seria realmente um peso prejudicial e danoso, do que seria o desconforto e o esforço, que talvez uma coisa que realmente fosse alinhada com o que a gente quer poderia trazer. Um exemplo bem claro para a gente entender é que se para alguém que trabalha em um banco é extremamente danoso ter que manipular as pessoas para vender algum produto, sempre que ele tiver que vender um produto manipulando essas pessoas, ele vai se sentir mal. E percebe que isso não tem impacto positivo algum. E ele está fazendo uma coisa, muitas vezes, que está indo contra os princípios que ele mesmo tem. Só que, em contrapartida, se a gente considera um militar que jurou salvar as pessoas com a própria vida, podendo sacrificá-la, um profissional de saúde que se dedicou a salvar vidas, mas para isso exige dele muito esforço para estudar, para se aprimorar e para estar mais capaz de atender. Percebe? Todo esse esforço dele traz um dano, traz um pouco de desconforto, porque você tem todo o tempo que você tem que desprender com aquilo. Só que, por mais que doa estudar esses assuntos, por mais que possa doer para um militar se preparar fisicamente para a função dele, no fim aquilo está alinhado com o que ele acredita, está alinhado com o que ele acha certo. Então tem uma diferença dessa dor, da dor que pode, sim, edificar a gente e que vai permitir a gente fazer mais pelas pessoas, daquela dor que nada agrega, daquela dor que mostra pra gente que a gente está no lugar errado. E pra gente poder distinguir elas, é crucial que a gente se conheça, que a gente entenda quais são os nossos valores e pelo que a gente poderia dar nossa vida lutando. E agora, tendo em mente isso, seria interessante que da próxima vez que você se deparasse com alguma dificuldade, com alguma situação de desconforto, de dor, você não abrisse mão dela. Você tentasse sobressair essa barreira. Porque a partir do momento que você rompe esse limite, você percebe que a sua força é muito maior do que você acreditava. E percebendo isso, facilmente você vai ficar imparável, meu cara. Porque você vai perceber que se a dor não foi capaz de te parar naquele momento, e se o desconforto não conseguiu te impedir de chegar no teu objetivo, o que é que vai conseguir? Então lembra, é importante a gente sempre olhar para dentro e perceber quais são nossos objetivos, quais são nossas forças e as nossas limitações. Mas a gente jamais vai saber quais são eles se a gente nem tentou.